Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje é dia de responder uma tag que eu achei a proposta muito curiosa, que é a tag do quase, como vocês viram aí no título, e a gente vai falar sobre coisas que quase aconteceram, mas não aconteceram dentro da minha vida literária. Quase foi, mas não foi. Eu vi essa tag, na verdade, é de um canal chamado Check-in Literário, mas eu vi a tag no canal da Mônica, então eu vou deixar os dois vídeos, tanto do Check-in Literário quanto da Mônica, linkados aqui na descrição do vídeo. Depois vai lá conferir o canal da Mônica, é um canal inclusive que eu gosto bastante. Se você não conhece, vai lá conhecê-la. E se inscreve aqui no canal também, se você ainda não for inscrito. Se você estiver chegando por aí agora, seja muito bem-vindo. Eu preciso sim pedir, lembrar você de se inscrever, porque senão vocês se esquecem. E a sua inscrição é muito importante para mim. Não custa nada, se inscreve aí, vai acompanhando meus vídeos. E aí eu tenho certeza que a gente vai fazer uma amizade bem bacana, vamos falar muito sobre livro, vou te incentivar a fazer a tal da leitura aprofundada, que eu já fiz um vídeo recentemente aqui falando o que é. Vou até deixar esse vídeo linkado aqui. E hoje terão livros aqui, os que eu li, que eu gostei bastante, mas vamos falar sobre vários livros interessantes aqui. Não digo que são todos maravilhosos, não, mas livros interessantes aqui, tá bom? Vou pegar aqui, as perguntas estão aqui no meu celular, e a tag começa com a pergunta: um livro que quase abandonei. E aí, esse livro que eu quase abandonei, eu trouxe aqui dois livros para mostrar para vocês. Um deles é As Vinhas da Ira. Eu coloquei nessa categoria aí de quase abandonei, mas na verdade eu não quase abandonei porque eu não podia abandonar. E eu só não abandonei porque eu não podia abandonar. Por quê? Era a leitura coletiva do Membros aqui do canal. Inclusive, se você quiser fazer as leituras coletivas comigo, se inscreve, se assina, na verdade, aqui o Membros do canal. Você vai ser muito bem-vindo, tá? E esse livro aqui a gente leu numa leitura coletiva, então eu fui obrigada a seguir até o final, porque eu tinha esse compromisso com o pessoal aqui do Membros, eu tinha que fazer as lives, então eu fui obrigada a ler. Mas é um livro que, se eu não tivesse lendo para o Membros, com certeza eu teria abandonado, porque eu não gostei desse livro, eu achei ele muito apelativo. A cena final dele é horrorosa, desrespeitosa. Eu achei um livro muito panfletário também. Eu acho que ele cria uma falsa emoção que não precisava, porque a história por si só já é triste, mas parece que o autor fica querendo forçar o pensamento dele o tempo todo. Não gostei desse livro, gente. Então, eu teria abandonado se eu pudesse ter abandonado, né? Por isso que eu coloco aqui no quase abandonei. Mas eu vou trazer um outro exemplo, dessa vez um exemplo que eu quase abandonei, mas decidi seguir em frente e foi muito bom eu ter seguido em frente, que foi esse livro aqui, que eu acho que eu nunca falei dele, eu pouco falo dele aqui no canal, que é um dos meus livros preferidos, um livro de fantasia, gente, que é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Esse livro aqui eu li há muito tempo atrás, e quando eu comecei a ler, eu lembro que eu tava achando um pouco lento e eu tive a intenção, eu cheguei a pensar em abandonar. Mas eu pensei bem, falei, não, segue só mais um pouquinho, vamos ver no que vai dar. E eu segui só mais um pouquinho, e aí o livro me fisgou de uma forma e eu amei esse livro aqui. É a história do Quote, que é um rapaz que ele vai estudar numa universidade de magia, mas não é uma magia, é mais uma alquimia, é como se fosse uma coisa até meio científica. É errado eu falar científica, mas é como se fosse, sabe? Então é um livro muito interessante, é um livro que ele vai contar a história dele, a história de vida dele, e é uma história muito interessante, como eu falei, é um livro de fantasia, então eu sei que tem gente que não gosta desse tipo de história, é um livro bem, assim, bem fantástico mesmo. Muito bom, gente. O Quote é um personagem incrível, que eu me apeguei muito a ele. Tem o segundo livro também e era para sair o terceiro, porque seria uma trilogia, mas até hoje o autor, que é o Patrick Rothfuss, não lançou o terceiro livro. Tem muitos anos já que a gente está esperando o terceiro livro, acho que mais de 10 anos. Então não sei se ele vai lançar o terceiro livro, mas esse daqui eu quase abandonei e eu segui em frente mais um pouquinho e foi o suficiente para ele me fisgar e eu fiquei completamente apaixonada.
Eu só não vou ficar insistindo muito para vocês lerem esse livro aqui, porque não tem o terceiro e eu não sei se vai ter. Mas, se você não se incomoda com isso, vai que por acaso não tenha um final, que é o que eu tô achando que vai acontecer. Se você quer só a experiência de pelo menos conhecer esse personagem, ser introduzido nesse universo aqui, eu acho que vale muito a pena, mesmo sem ter o final. E vamos torcer, né? Quem sabe um dia o Patrick Rothfuss resolva fazer o final desse livro aqui. A segunda questão aqui da tag é um livro que quase favoritei. E um livro que eu quase favoritei é Vidas Secas. Vocês já devem ter me ouvido falar maravilhas, quem já me acompanha aqui já deve ter me ouvido falar maravilhas desse livro aqui, porque eu realmente amei esse livro, mas eu não favoritei ele. E se você me perguntar por quê, Michelle, não sei. Alguma coisa assim não deixa... foi aquele tipo 5 estrelas, mas que não chegou ao ponto de eu favoritar. Tipo o 15. O 15 ele ultrapassou um pouquinho o tanto que eu gostei desse daqui, e o 15 já é um livro que eu favoritei. Esse daqui é um livro que eu gostei muito, muito mesmo, mas não o suficiente para se tornar um favorito da vida. É um dos melhores livros que eu já li, com certeza. Mas para o livro se tornar o favorito da vida, tem que atingir um lugar aqui em mim que é meio sem explicação, porque é um lugar que é atingido de formas muito diferentes, por motivos muito diferentes. Igual eu falei, O Nome do Vento é um dos meus livros preferidos da vida, assim como Crime e Castigo, que é muito diferente de O Nome do Vento, é um dos preferidos, assim como Jane Eyre é um dos preferidos. Então, assim, são livros que ficam preferidos para mim por motivos muito diferentes e que eu não sei muito bem explicar. Eles simplesmente batem em mim de uma forma que eu falo assim, não, esse é preferido da vida. E Vidas Secas, apesar de eu ter gostado muito, não bateu nesse lugar. Não sei explicar. As doideiras de leitor, né, gente? Mas é um livro maravilhoso, tá? Um livro muito... Tudo que Vinhas da Ira tenta fazer e não consegue, que é nos emocionar de forma genuína, esse daqui consegue. Ele não é apelativo, ele não é um livro panfletário, ele é um livro que ele é triste por si só, mas sem ficar forçando essa tristeza, sem ficar forçando essa emoção falsa no leitor. Eu não gosto disso. E esse daqui, ele realmente desperta uma emoção genuína. Ele realmente é um livro que nos faz pensar sobre as tristezas da vida, nos faz olhar com mais compaixão para o outro. Se você aproveita bem a leitura, obviamente, porque o livro não faz uma mágica, depende de você, de fato, se entregar e refletir sobre a história e tentar pegar ali as entrelinhas e se aprofundar, que é o que eu sempre falo. E esse livro, ele tem esse poder, de fato, de nos fazer enxergar o outro, de nos fazer enxergar as securas da nossa própria vida, porque Vidas Secas trata aqui de uma família de retirantes e vai mostrando a secura da vida dessa família, não só em relação à seca, de fato, que eles enfrentam, mas a secura na forma deles se relacionarem, na forma deles demonstrarem um sentimento, ou deles até conseguirem identificar esse sentimento. Enfim, é uma secura completa. Muito bom o livro, tá, gente? Mas por algum motivo ele não se tornou um preferido da vida, apesar de ser um livro magnífico, tá? A terceira pergunta da tag é um livro que quase me fez chorar. E o livro que eu vou citar aqui para vocês é Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Ele quase me fez chorar num momento muito específico da história, que é o momento do encontro do Bazarov, que é o protagonista aqui, com os pais dele. Esse livro aqui vai tratar de conflitos geracionais, vai tratar de como a gente, por ideias diferentes, se afasta das pessoas, enxerga essas pessoas meio que como nossos inimigos, ou a gente ignora que essas pessoas que pensam diferente também existem, a gente não aprende a conviver com as diferenças e a gente realmente tem uma certa resistência até hoje, né, às diferenças, e esse livro vai falar muito sobre essa questão. E tem um momento aqui que o Bazarov vai visitar os pais dele lá na casa deles, e a forma como ele se relaciona com os pais e a submissão desses pais a esse filho em busca de
uma esmola mesmo do amor desse filho é muito tocante. Pelo menos foi pra mim muito tocante. A forma como eles se humilham mesmo pelo amor desse filho que não tá tão disposto assim a se abrir para esse amor, que ele nem se importa, né? Bazarov é um niilista. Ele é um personagem que me irritou bastante, eu não gosto do Bazarov. Mas a forma como essa relação se desenvolve não é que ele maltrata os pais, sabe? Não é isso. Eu acho que é pior, porque ele ignora o amor dos pais. E os pais, eles sentem isso e eles ficam naquela loucura de, pelo amor de Deus, me dá aqui uma migalha da sua atenção, sabe? Não com palavras, mas com atos. Eles fazem de tudo para agradar aquele filho, para fazer com que seja o melhor ambiente do mundo para aquele filho, e eles não recebem absolutamente nada em troca. E é muito duro ver esses pais nessa relação, sabe? Nessa frustração mesmo em relação à pessoa que eles mais amam, que é o filho deles. Então é um livro que quase me fez chorar. Não é um livro todo triste, ele tem um final que tem umas cenas tristes assim, mas o que quase me fez chorar de fato foi o encontro do Bazarov com os pais e ver a forma como ele trata esses pais. Como eu falei, não é uma forma cruel no sentido de agredi-los, essa coisa, mas é cruel no sentido da falta de sentimento que ele demonstra por esses pais que são tão apaixonados por ele. Então me tocou muito profundamente e, de fato, nessa parte quase me fez chorar. É difícil demais um livro me fazer chorar, gente. Eu sou muito emotiva, eu já falei isso em outros vídeos, sou muito emotiva pra música. Mas pra livros, filmes, assim, eu não sou de chorar muito não. Mas aquele ali me emocionou bastante essa parte. A quarta pergunta é... eu fiz um vídeo, gente, pra falar negócio de quase fazer chorar. Eu gosto muito de livros que são tristes, são livros devastadores. E eu fiz uma lista recentemente aqui no canal com livros devastadores que eu amo e que eu super indico pra vocês. E eu sei que vocês gostam de um livro triste aí, de um livro trágico. Então depois vai lá assistir, vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição. Livros devastadores que vale a pena você ler. Só tem livrão lá. E eu não coloquei Pais e Filhos, tá? São outros livros lá, então vai lá para você assistir. A quarta, então, né? A quarta pergunta é um livro que quase levou 5 estrelas. E aí eu trouxe aqui para vocês esse livro aqui, que é um contemporâneo da Bora Chang, que se chama Coelho Maldito. É uma coletânea, tem vários contos aqui dessa autora, que é uma autora sul-coreana. E... eu gostei muito desse livro aqui, não é para todo leitor, tá? Ele é bem gore, ele é bem nojento, assim, ele tem umas coisas bem absurdas, então, tripas e sangue e coisas escatológicas, mas eu particularmente gosto desse tipo de narrativa que é muito impactante, mas não é gratuito, porque eu acho que aqui não é gratuito. Eu acho que traz algumas reflexões muito interessantes, mas outras, nem tanto, outras que eu não concordo tanto assim. Então, por isso eu acabei não dando 5 estrelas, mas foi uma experiência de leitura muito interessante para mim. Eu pensei até em fazer uma resenha ou falar sobre esse livro. Eu acho que eu nem falei dele direito, assim, algum comentando. Se eu falei, eu deixo o link aqui, mas eu acho que eu nem falei. Mas é um livro que eu acho que, para quem gosta desse tipo de literatura, que tem um estômago forte, que não se importa com cenas meio absurdas, escatológicas e nojentas, vale muito a pena a leitura. E, enfim, é um livro que eu quase dei 5 estrelas, apesar de eu ter gostado muito, não dei 5, eu acho que eu dei 4 estrelas mesmo pra ele. Aí a próxima, número 5, né? Um livro que quase peguei para ler, mas ainda está me esperando na estante. Ai, gente, agora já virou até piada o livro que eu vou mostrar para vocês, que é a biografia do Walt Disney. Todo ano eu falo que eu vou ler essa biografia. Inclusive, eu já peguei para ler, acho que umas 2 vezes. Então, eu quase li, mas ainda não li. É uma biografia que eu tenho muito interesse em ler. Eu gosto muito das coisas da Disney, principalmente da época mais clássica, dos desenhos clássicos, da questão da Disney como estrutura de empresa. Eu sou empreendedora, então eu me interesso por esses assuntos, então também me interesso pela vida do Walt Disney, que era um homem muito criativo, um homem de ação. Eu também gosto desse tipo de personalidade, então eu gosto de ler sobre essas pessoas que são ou que foram assim na vida. Eu me interesso por tudo,
relacionada à Disney, pelos parques da Disney também. É uma coisa que, inclusive, eu tenho muita vontade de conhecer, não tive essa oportunidade ainda, mas tenho muita vontade. Então, assim, tudo que gira em torno de Walt Disney me interessa. E eu comprei essa biografia aqui já querendo, no dia que ela chegou, já querendo ler. Mas você vai enrolando aqui, enrolando ali, coloca outra coisa na frente, e aí eu acabei não lendo até hoje. Até, como eu falei, cheguei a começar, mas não dei continuidade. E não porque eu não tava gostando, porque pelo início que eu li, eu achei bem fluido, E é uma coisa que me interessa, como eu falei, enfim, por que eu não leio? Meu Deus, por que eu não leio esse livro? Eu não sei, tem alguma coisa que me amarra de ler esse livro aqui. Então eu trouxe ele aqui pra tag, que eu já não tenho nem vergonha na cara mais. Botei ele no meu desafio de 50 livros antes dos 50 anos. Sorteei ele, comecei a ler, que foi quando eu comecei a ler ele mesmo, assim. Mas não continuei. Então, assim, tá lá na minha lista ainda dos 50 livros antes dos 50 anos. Não é possível que não saia, né? A gente ainda tem aí mais de 10 anos pela frente. Não é possível que não saia essa leitura, mas até agora não saiu, não. Número 6. Um livro que quase não lembro do que li. Muitos livros da Agatha Christie eu não lembro. Eu já li, eu sei que eu li, mas eu não lembro de quase nada, assim, porque eu li muito nova. Então eu trouxe aqui A Mansão Hollow, que é um livro até que eu falei num vídeo recente, não sei se foi no vídeo anterior, sei lá, que eu fiz um vídeo falando os livros que eu quero ler ainda em 2024. E esse livro tá lá no meio, inclusive se você não viu esse vídeo, vou deixar linkado aqui pra você ir lá assistir também, tá? E esse livro aqui é um dos livros que eu quero reler ainda esse ano. Eu já li, eu sei que eu gostei, mas eu não me lembro de nada. Lembra-se muito vagamente da ambientação e tal, mas eu não me lembro do crime, ou muito menos da solução. Então vamos ver na hora que eu começar a reler se eu vou lembrar de alguma coisa, mas tá aqui. E eu podia citar muitos outros livros da Agatha ali que eu realmente não me lembro. Próximo é número 7, né? Um livro que quase comprei. Eu quase compro muita coisa, gente, mas eu sou muito controlada. Alguns dizem que eu sou mão de vaca. Eu não acho que eu seja mão de vaca. Eu tenho responsabilidade com o meu dinheiro, porque dá muito trabalho ganhar. Então eu penso bem aonde eu vou gastar o meu dinheiro. Mas eu não... Enfim, eu não acho que eu seja mão de vaca, tá? Mas eu sou bem controlada mesmo. Então, normalmente, eu coloco os livros lá no carrinho, aí eu deixo até o dia seguinte. Eu não gosto de comprar as coisas assim muito no impulso. E isso na minha vida geral, isso desde sempre eu fui assim, não é só agora não. Mesmo quando eu vivia às custas dos meus pais, eu era assim, é uma coisa minha. E eu vejo uma coisa e eu quero. E aí eu espero até o dia seguinte para ver se eu realmente quero. Porque talvez no dia seguinte eu pense, eu nem queria tanto assim. Então eu teria gastado aquele dinheiro à toa só para ficar acumulando coisa. Eu não gosto de ficar acumulando coisa desnecessária na minha vida. Agora, se eu ainda estiver pensando naquilo no dia seguinte, aí quer dizer que eu realmente quero, aí eu vou lá e compro. E eu faço isso com livros também. Eu coloco livros no meu carrinho lá na Amazon. Eu tenho várias listas lá na Amazon para ir acompanhando os preços. Aí às vezes eu vejo que tá um preço legal, eu coloco no carrinho. Aí eu falo, beleza, não vou comprar isso aqui agora, vou deixar para amanhã. E aí na maioria das vezes eu acabo desistindo de comprar. Algumas vezes eu acabo indo lá e comprando mesmo, mas na maioria eu desisto. Então tem muitos livros que eu quase comprei, mas acabei não comprando. O último que eu quase comprei, e aí foi numa loja física, então eu vou citar ele aqui, porque na Amazon acho que nem conta mais, porque eu faço isso todo dia praticamente, de botar livro lá no carrinho. Mas um que eu quase comprei numa loja física foi uma viagem que eu fiz a São Paulo para participar de um evento automobilístico. Participar não, assistir, né? Participar, Luca. Para assistir o evento automobilístico, que inclusive tem vlog aqui no canal. Eu fiz um vlog mostrando como foi meu fim de semana lá, o evento. Vou deixar o vlog aqui também para você assistir. E eu fui numa livraria lá no Shopping Morumbi, na Livraria da Vila, eu acho. E aí lá tinha um livro chamado A Ascensão do Dragão, que eu não conhecia, que é do universo de Gelo e Fogo, lá de Game of Thrones, que eu gosto muito, e eu não conhecia esse livro. E aí eu vi, eu fiquei maravilhada, o livro todo ilustrado, muito bonito, só que aí eu quase comprei, eu cheguei a pegar ele, carregar ele um pouquinho, mas falei assim, não, espera,
vamos ver na Amazon, porque ia ter uma promoção da Amazon poucos dias depois. Aí eu falei, não vou levar, vou esperar pra ver se ele entra na promoção da Amazon. Não entrou, eu não comprei até hoje. Mas tá lá na minha lista, esperando, quando ele baixar o preço eu vou comprar assim, porque eu adoro essas coisas do universo de Gelo e Fogo. Já li tudo, menos esse. Os outros todos eu já li. Então tá lá. Eu não tenho ele, porque eu não comprei, né? Eu quase comprei, mas não comprei. Mas eu deixei a foto por aqui, para vocês identificarem qual que é o livro. Número 8 agora. Tá acabando. Hoje eu tô rápida, né? Acho que hoje eu tô rápida. Um livro que quase negligenciei e acabei amando. Esse eu tenho que agradecer muito a vocês, meus seguidores amados, que é aqui Ana Karenina. Eu tinha uma preguiça de ler esse livro. Eu não me interessava muito pela história, eu já sabia o spoiler do final, porque eu descobri jogando um jogo que se chama Perfil. O jogo tinha lá uma questão que era sobre Ana Karenina e ele falava, uma das dicas era o final do livro, então eu já sabia. Então eu tinha um certo desânimo para ler esse livro aqui. Mas é um livro que vocês me pediam muito para ler esse livro, para falar sobre esse livro, para fazer uma leitura coletiva desse livro. E eu ficava só enrolando, tá? Vou fazer, e não fazia nunca. Já tinha lido Guerra e Paz, já tinha lido muitas outras histórias do Tolstói, já gostava muito do Tolstói, mas não tinha vontade nenhuma de ler Ana Karenina. Até que eu decidi criar membros aqui do canal, decidi que as nossas leituras coletivas seriam através dos membros. E aí eu falei, já que a galera quer tanto para ser a primeira leitura dos membros, eu vou ler Ana Karenina. E comecei a ler sem querer, gente. Comecei a ler realmente para agradar a vocês. E eu me apaixonei por esse livro. Que livro incrível, que livro profundo, que livro completo, complexo, denso, divertido. É um livro que causa muitas emoções na gente, a gente fica com raiva, a gente fica apegado a alguns personagens e a gente fica com medo, com medo não de terror, com medo assim do que vai acontecer com esses personagens, sabe? A gente fica tanta coisa que a gente sente lendo esse livro, que é um baita calhamaço, mas que a leitura passou tão rápido para mim que eu queria que fosse ainda maior. Foi a primeira leitura coletiva do Membros aqui do canal, que você está convidada a participar. Foram 2 meses que a gente levou para ler esse livro, porque eu gosto de cronogramas bem suaves, porque eu sei que vocês têm mais o que fazer do que ler, e eu não quero que ler seja uma atividade penosa para vocês, eu quero que seja realmente uma coisa gostosa, então não precisa ficar correndo com as leituras, tem que ser fluido, tem que ser fácil, tem que ser prazeroso, né? E não um motivo de ansiedade. Então os meus cronogramas são sempre muito tranquilos e a gente leu em 2 meses, mas assim, eu não queria que acabasse, sabe? Que livro... A história da Ana Karenina e de um outro personagem que se chama Lieven, que é um outro personagem. A gente vai acompanhar a vida dos dois andando em paralelo e as decisões que os dois vão tomar no mesmo assunto, que é o assunto da vida amorosa deles, cada um tomando uma decisão diferente do outro e para onde essas decisões vão levar esses dois personagens. A Ana Karenina para um lugar não tão bom assim e o Lieven vai viver o amor de uma forma um pouco mais saudável, então ele vai ter um caminho melhor no final das contas e serve como exemplo para a gente também pensar no que a gente está fazendo, as escolhas que a gente está fazendo. E é maravilhoso, gente. Esse livro aqui é maravilhoso. Eu acho que eu fiz resenha dele aqui pro canal também, além da leitura coletiva. Se você entrar no Membros, tá salvo as lives da leitura coletiva dele. Todas as lives que a gente já fez até hoje estão salvas lá no Membros. Então, se você assinar, você vai ter acesso a todas as obras que a gente leu, a todas as lives, inclusive as lives de Ana Karenina. Mas aqui no canal, publicamente também, eu acho que tem a resenha desse livro. Vou deixar linkado aqui também para você ir lá assistir. Vai ter um monte de coisa aqui embaixo depois para você assistir, tá? Espero que você assista tudo, continue comigo. A última pergunta aqui, a última questão aqui dessa tag é um livro que quase tem um final perfeito. Eu vou trazer uma das minhas autoras preferidas, um dos livros que eu mais gosto também, que é Mansfield Park, da Jane Austen. O final desse livro, sem contar o final, obviamente, eu acho ele muito corrido. Eu acho que ele poderia ser melhor trabalhado no sentido de contar com mais calma o que acontece com cada um dos personagens. Eu acho que a solução aqui
de tudo, da história em si, é muito assim, ela é construída ao longo de todas essas páginas aqui, e aí em 2 páginas tudo se resolve e acabou, e não dá tempo da gente ver uma coisa sendo construída que a gente de fato queria ver o final daquela construção. Essa coisa, ela é construída ao longo da narrativa, mas eu queria ver o final ali dessa construção, a descoberta dos sentimentos dos personagens, eu queria ver isso tudo com mais calma, e eu acho que é muito corrido, então por isso ele quase tem um final perfeito, mas ele fica corridinho demais, podia se estender um pouquinho mais ali no final, explicar melhor as coisas. Dá pra entender tudo que acontece, mas eu queria que fosse mais detalhado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham respondido aqui nos comentários também. Eu adoro quando vocês vão respondendo a tag junto comigo aqui nos comentários. Eu gosto de saber as respostas de vocês. Se você não fez isso, volta nas perguntas e depois responde pra mim aqui nos comentários, tá? Eu gosto realmente de saber. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.